Boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui a nossa montagem do cenário para iniciarmos a nossa live. Vamos ver. O Marco deve estar entrando. Quando ele entrar, a gente inicia nossa live hoje, então, com o engenheiro Marcos Kahn, nosso brigadista de plantão. Marco, entra aí então para a gente poder te colocar online. Nosso tema hoje é um tema extremamente importante, não é? Questão de segurança contra incêndio em hospitais de campanha. Enquanto o Marco entra, que ele não entrou ainda e não me solicitou a participação no ao vivo, eu quero fazer algumas considerações muito importantes. Convidá-los a continuarem o engajamento massivo no nosso canal no YouTube, o Conecta BDH. Não solicitou não, Marco. A tua solicitação não aparece aqui para mim, não. Marco não solicitou. Você precisa solicitar. Marco não solicitou. Não solicitou. Marco solicitado. Vamos lá. Vamos ver se o Marco aceita lá. O Marcos Kahn, que todos nós chamamos de uma forma bastante carinhosa de engenheiro Kahn. Tá ali, engenheiro Kahn. Boa tarde, gente. Nosso brigadista de plantão, nosso brigadista. O homem do fogo, fogo. Melhor brigadista do que o cara que pega fogo, né? O nosso brigadista de plantão. Marco, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu não vou me alongar aqui, mas basicamente hoje nós somos muito sortudos, né, de termos um cara como esse na nossa diretoria. Quando a gente iniciou a gestão 2017, 2020 e convidamos o Marco Kahn para estar com a gente não tinha ideia da expressividade do trabalho dele nessas questões de segurança. Hoje o Marco é um dos homens mais respeitados aí nesse assunto. Obrigado, Marco, por estar com a gente. E nosso homem do Fantástico, né? O nosso homem famoso, já foi até para o Fantástico, Marco. Bom tê-lo por aqui. Nós vamos passar por alguns itens, né, ao longo da nossa live hoje, onde o Marcos vai fazer o seguinte, ele vai dar um overview sobre as questões dos... eu preferia não chamar de hospitais de campanha, né? Porque eu acho que o Marco tem uma visão muito mais ampla. Eu preferiria falar sobre instalações provisórias, né? E a questão da segurança nas instalações provisórias. Ao longo da apresentação da live do Marco, vocês vão ver que ele vai discorrer não só sobre o hospital de campanha, mas também outras instalações, né? Essas instalações temporárias que carregam consigo também alguns riscos eminentes à operação de emergência que devem ser, de alguma forma, mitigados, né? Marcão, é contigo agora, eu só vou dar o suporte na hora que eu achar mais conveniente. Agora é a tua fala que vale. Siga lá, meu amigo. Maravilha, super obrigado pelo convite, por mais uma vez estar podendo aproveitar o espaço da BDH, fazer contato com esse pessoal que a gente tanto adora. Já vi vários amigos, né, e amigas entrando. Sempre importante a gente voltar a falar de segurança contra incêndio nas instalações dos estabelecimentos assistenciais de saúde. É uma área muito carente de conscientização com relação à segurança, né? O pessoal continua achando que hospital não pega fogo e, na verdade, a gente tem evidências do contrário. Infelizmente, é justamente em função das evidências que se acaba virando, né, de repente, alguém para parecer um fantástico, né? E eu acho que vale a pena, de repente, dar a cara a tapa, aparecer lá, justamente para provocar, para usar o espaço para discutir a segurança, para provocar as discussões com relação a esse tema importante, aproveitar, infelizmente, a tragédia, porque só assim que a área de segurança contra incêndio no Brasil, e eu acho que no mundo, cresce, né? Então, aproveitar o espaço para poder discutir.
Bom que a gente está discutindo hoje sem grandes tragédias, embora ontem mesmo a gente já tenha tido mais uma ocorrência de incêndio em Ah, deixa eu hospital, falar. uma coisa que não é incomum, que são incêndios provocados, né, por qualquer tipo de distúrbio, alegaram falta de oxigenação, um surto psicótico ou não. Você tem isso, às vezes, de funcionários, não só de pacientes, né? E a gente tem que estar preparado para enfrentar esse problema em todos os hospitais, quer sejam as instalações, digamos, definitivas, né? Quer sejam instalações provisórias. A gente tem, não só no viés da segurança contra incêndio, mas essas necessidades do próprio ponto de vista de segurança patrimonial, ou seja, parentes que ficam agressivos em função da situação de estresse que é completamente fora aí do patamar normal, né? Sim, A gente começou a falar, então, de instalações definitivas de hospitais. Eu gosto de começar sempre, até pela formação, né, de engenheiro, quadradinho, falar um sim, pouco de números para ver se a gente consegue assustar, né, entre sim. aspas, Chamar a o atenção, pessoal. chamar a atenção, chamar a atenção. Chamar a atenção, mostrar a triste realidade que acontece, né? Então, a gente tem, embora a gente tenha uma falha enorme na documentação de estatísticas no Brasil como um todo, né? A gente tem cerca de 300 mil incêndios por ano aqui no Brasil, mais de Caramba! 1.200 mortes. Claro que não são incêndios todos em edificações, são incêndios em mata, incêndios em florestas e incêndios em residência, que são aí com certeza a grande maioria. De qualquer maneira, 26% disso, que dá um número de 78 mil incêndios, são incêndios ditos estruturais, ou seja, em edificações. Sim. E aí a gente entra num percentual que são os incêndios, por exemplo, em EAS, né? Uhum. Então, assim, a gente tem estatísticas diversas dos diversos corpos de bombeiros do Brasil e uma diferença forte com relação a estatísticas de outros países que têm já uma longa cultura de documentar isso para ter embasamento para saber onde investir, né? E esses números mostram que a gente tem um número de incêndios que é menor do que o dos outros países nessas instalações, até mesmo porque tem gente que considera, ou na verdade países que consideram asilos, por exemplo, como EAS, e aqui, por Sim. exemplo, no Brasil, o Corpo de Bombeiros não considera, por exemplo, uma casa de repouso como um estabelecimento assistencial de saúde. É verdade, eu não sabia disso, não? E isso pode ser num estado, em outro estado pode ser ainda diferente. A Sim. gente tem uma sopa de letrinhas aí em diversos estados, legislações, considerações diferentes, embora a gente caminhe para ter único, que é o sonho de quem trabalha nessa Sim. área. Uma unificação de legislações, né, Marco? Isso é muito Não complicado, só né? parte, inclusive não só parte de legislação, mas a própria documentação do bombeiro com relação a isso, a maneira que ele manda Protocolo. isso do Estado para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, né? Tem determinados formatos, mas esses formatos não dão uma base sólida de estatística para se tomar decisões com relação ao investimento na área privada da segurança contra incêndio. Pode embasar a tomada de decisão da parte pública, ou seja, preciso de mais bombeiro, preciso de menos bombeiro, preciso de mais Sim. viatura, de menos viatura. Mas, por exemplo, aonde pega fogo dentro do hospital? Esse dado a gente não tem daqui, a gente só tem de fora. Mas voltando para a história, né, se a gente pegar esses 78 mil incêndios, se a gente pegar os números, por exemplo, só do estado de São Paulo, e exportar esse percentual para o Brasil, a gente tem 39 incêndios em hospitais, clínicas, laboratórios por Sim. mês. Ou seja, todo dia, no Tem incêndio. mínimo um incêndio em EAS.
todo dia, sem exceção, sem feriado. Tá? Então, Entendi. pô, mas eu não vejo isso no noticiário. Ah, peraí, ontem eu já sei de onde foi o incêndio. Ontem pegou fogo no Hospital Espanhol, em Sim, Salvador, que foi um Salvador, né? incêndio provocado, que graças a Deus não teve nenhuma vítima em si, né? Mas tirou de operação no mínimo 32 leitos, e eu até acredito que foi mais, mas a informação ainda não está bem definida, mas tirou de operação 32 leitos do hospital numa hora que nós estamos precisando de mais leitos, que nós estamos construindo instalações temporárias para esses leitos. Sim. Então, a gente precisa estar pronto para enfrentar esse tipo de coisa. Particularmente, só no ano passado, em noticiário, coisa que a gente acaba colecionando para ter uma estatística comparativa, nós Sim. contamos 32 incêndios em hospitais no ano todo. Como que esses 32 incêndios, com 25 vítimas fatais, só nesses 32 incêndios documentados na mídia, né, estão sendo considerados? O que acontece? A gente chega primeiro à conclusão que incêndio, quando não é de grandes proporções, quando tem realmente vítimas, né, Uhum. muitas vítimas, ele não vem de jornal. Claro, Então, você não tem isso. Fora isso, a claro, gente tem a própria subnotificação do incêndio, claro, 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 de né? novo, Ou claro, seja, claro. pegou fogo no meu hospital. É um fogo pequeno, foi controlado, Não né, é pela documentado. brigada ou não. Não chamei corpo de bombeiros, não entrou na estatística. E claro que eu não vou noticiar isso em mídia ou em qualquer outra forma, né? Claro, claro, Portanto, claro. a gente tem uma impressão, e na verdade uma falsa impressão, que realmente o hospital não pega fogo. E é o E o contrário. hospital. E a gente tem como última grande evidência, infelizmente, um caso, né, grave, que é, por exemplo, do Hospital Badim, no Rio de Janeiro, onde a gente pode Tadinho. perceber uma série de falhas em termos de projetos, em termos de operação, de procedimento com relação à compartimentação, principalmente do hospital, né, que Uhum. levaram a esse número elevado de vítimas. Se a Pô, gente fizer uma enquete aqui, né, e uhum. perguntar quantas vítimas, né, tiveram no Badim, o pessoal, e quando a gente faz isso, né, com um determinado pool, na verdade, real, que não, por exemplo, na live, Uhum. cada um tem um número, e esses números são muito próximos de 15 a 19. Por que de 15 a 19? Porque durante os jornais acabaram divulgando isso e o pessoal acompanhou. Então, 11, 12, 13, 14, chegou em 19. Tiveram 22 óbitos, né? Mas o Entendi. pessoal simplesmente parou de noticiar. Ou seja, Claro, não gerava mais manchete. Claro, claro, exatamente isso. E é essa a nossa realidade, né? Ou seja, a claro. gente esquece rápido disso. Marco, a gente tem 13 minutos de live e a expectativa é que nós fizéssemos a nossa live em 35, 40 minutos. Eu queria, Maravilha. antes de entrar na situação das instalações de emergência para situações de crise, que é o nosso caso, essa diversidade de equipamentos que estão sendo trabalhados para enfrentamento do combate e ao combate do Covid, eu queria que antes tu passasse rapidamente para a gente também dar um pouco de noção para os nossos ouvintes do que é que hoje tu estás envolvido, né? Tu estás envolvido na revisão da normativa, estás envolvido em algumas ações que discutem rota de fuga, que está se revendo isso tudo. Se tu fizesse uns 5 minutinhos só para a gente mostrar que sim, existem ações sendo feitas, que sim, estamos com atividades para buscar essa questão da segurança do paciente como tônica real nas instalações permanentes. O que é que está sendo feito hoje? Vamos lá, Marcão. Então, rapidamente, que é legal é poder justamente aglutinar o conhecimento que a gente tem na BDH, né, com relação às instalações dos estabelecimentos assistenciais de saúde, das edificações de saúde
e poder, em função desse conhecimento, conseguindo, às vezes, buscar informações pontuais com gente que já passou nas lives e que vai continuar a falar, por exemplo, com o Carlos, com o Ramon, com gente de todos os estados do Brasil, pegar essas informações e conseguir pegar e levar isso, por exemplo, para um comitê de estudos de revisão da norma brasileira com relação à segurança contra incêndio, representando a BDH, fazer exatamente a mesma coisa junto à Anvisa na revisão da RDC 50, né? Ou seja, a gente está aproveitando esse conhecimento de todo mundo que compõe a BDH, dos membros, dos associados, independente do quão participa mais ou menos ativamente disso, mas a gente está buscando isso e trabalhando aí em diversas frentes. Eu, particularmente, estou envolvido tanto na revisão da 16651, que é a norma de segurança contra incêndio em hospitais, e uma parte aí também da RDC 50. Tá? Dentre outras coisas que a gente vai tocando. Legal. Vamos lá, então. O nosso item que inicia a nossa conversa é exatamente isso, né? A situação das instalações de emergência para situações de crise. Eu queria que tu falasse um pouco dessa diversidade de tipos de equipamentos e como é que tu pensas essa questão dos hospitais, sejam eles de campanha em lona, container, módulos retráteis, adequação das instalações existentes, os pavilhões. Passa um overview para a gente dessa situação, para daí a gente continuar seguindo na nossa conversa. Mas eu queria que tu desse uma passada rápida nessa questão. Diga lá. Maravilha. O que eu acredito é que assim, a gente está vivendo na situação de pandemia uma situação completamente nova em todos os aspectos e não é diferente na segurança contra incêndio. Ou seja, são raras as situações que a gente, digamos, tem documentado para enfrentar uma situação também de instalações provisórias, onde a gente tem a necessidade de agir com uma velocidade gigantesca, como está tendo agora. Primeiro, diversos tipos de hospitais, né? A gente começa com hospitais que estão voltados só para triagem, ou instalações provisórias que estão voltadas para triagem, instalações provisórias que estão voltadas para internação geral, ou seja, tirar o paciente sem Covid da área hospitalar, porque é óbvio que é muito mais fácil você transformar a área do hospital em UTI do que transformar qualquer outra área, por exemplo, numa UTI. A gente tem instalações de UTI provisórias, então, para Covid, instalações, às vezes, de exame também provisórios, né? Sim. Então, a gente tem uma gama de instalações, e para cada uma delas, a gente ainda tem a possibilidade de termos soluções arquitetônicas completamente diferentes. Instalações distintas, né? Sim, vamos usar um hotel, vamos usar o ginásio do Ibirapuera, ou estádio, um parque de exposições, um galpão, vamos usar containers no terreno do estacionamento, né? Sim. Então, é óbvio que nós não temos um tipo de solução arquitetônico e, portanto, não vamos ter um tipo de solução de segurança contra incêndio para cada uma dessas edificações, né? Ou para cada uma dessas instalações provisórias. Agora, independente disso e da necessidade de se ter isso, ou essas instalações provisórias em funcionamento quanto antes, né? A gente precisa, sim, também se preocupar com a segurança contra incêndio. Novamente, a gente não está levando o paciente para uma edificação hospitalar para ele ter algum tipo de prejuízo à saúde dele, né? É justamente o contrário. Marco, eu vou dar uma alimentada no segundo item para a gente poder acelerar um pouquinho a nossa conversa. Essa história que nós falávamos hoje, antes da nossa live, do olhar criterioso dos analistas de projeto, que às vezes, por vezes, impulsionam esse olhar melhor das instalações e que, nesse momento, por conta da emergência de serem feitos, as flexibilizações nas aprovações, como é que tu vê essa questão também? Porque, obviamente, não há tempo condizente à resposta imediata para fazer uma boa análise disso. Enfim, como é que tu estás vendo essa questão
dessa flexibilização das aprovações das instalações provisórias? Me diga aí. A gente tem o viés, digamos, Anvisa, que eu não vou entrar nessa seara agora, mas tem a necessidade, existe assim a necessidade de aprovação dessas instalações provisórias junto aos corpos de bombeiros, né? Tá. Particularmente, me preocupa bastante o ritmo acelerado que isso deve ter, né? Mas a gente vê, por exemplo, já diversos dos estados da federação publicaram instruções específicas para essa aprovação. Eles criaram, eu diria que em 2 ou 3 estados que a gente teve chance de ver legislação, eles criaram caminhos paralelos e estão flexibilizando, digamos, as medidas que são mandatórias. E estão, inclusive, definindo que essas medidas e este rito, né, ele tem uma duração específica. Então, assim, olha, vamos aprovar dentro de um rito específico, mais rápido, né? Vamos ficar mais perto para poder colaborar com isso, vamos exigir somente o mínimo, né? E isso tem uma validade de 6 meses. Ou seja, Entendi. Existe a necessidade da aprovação no bombeiro. O bombeiro criou, a exemplo de São Paulo, um canal específico para isso, tá? E uma das coisas que é extremamente louvável aí é se ter um contato dentro do corpo de bombeiros mais próximo, né? Independente da região que se tem, para que o próprio corpo de bombeiros possa ir à tua instalação provisória e discutir com você ao vivo, em cores, as necessidades específicas que você tem para atender este mínimo necessário, ou o que você pode fazer a mais do que o mínimo necessário para isso, tá? Legal. Então, de qualquer maneira, né, em determinadas edificações, a gente às vezes pode já estar superando um mínimo, né? Por exemplo, é um pavilhão de exposições que já tem sprinkler, ótimo, a gente já tem um diferencial. Mas, por exemplo, a gente tem que levar em consideração que algumas das ocupações, por exemplo, quando a gente fala desse mesmo pavilhão, né, e colocar uma internação geral para uma UTI, as necessidades são outras, entendeu? Embora Entendi. o básico que vai ser solicitado pelo bombeiro seja exatamente o mesmo. É óbvio que tirar alguém de uma UTI é muito diferente de tirar alguém de uma área de internação geral. Vamos lá. Lembra que a gente tinha falado que talvez o grande fechamento da live fosse nós falarmos sobre critérios mínimos adequados para cada situação, ou seja, cada caso é um caso. Vamos dar uma passada, porque eu acho que tem muita gente interessada em saber o que seriam critérios mínimos para que essa coisa pudesse ter um pouco mais de segurança, né? Tu falava sobre a questão dos materiais, da compartimentação. Dá uma passada sobre isso, porque eu acho que essa questão é o que todo mundo está querendo agora. Como agora a gente não tem grandes normas, não tem grandes estabelecidos, o que é que você, que é um cara que é o nosso brigadista, o que é que tu terias para nos dizer como brigadista? O que é que tu dirias assim, ó, não, se forem chamados para projetarem instalações, o que é que tu nos daria como guru, né, de dicas? Vamos lá, acho que isso aí é que está todo mundo pensando para pensar mais corretamente sobre os projetos. Então, maravilha. Parte prática, né, disso. Primeiro, consultar a legislação específica dessas instalações temporárias em cada um dos seus estados, né? E ali você tem uma receita, meio que receita de bolo, mesmo com a diferenciação de não ser algo absolutamente prescritivo, mas você tem o mínimo necessário. Agora, no meu entendimento, quando a gente está falando de áreas de alta complexidade, principalmente então as UTIs, a gente tem que ir além disso
E muito deste além está na mão dos arquitetos e dos engenheiros que estão trabalhando aí. Tá? Então, a começar em definir saídas de emergência. Boa. Se tem uma regulamentação da Anvisa, se tem, por exemplo, corredores aí onde a gente vai ter uma necessidade mínima de 2,20. Bom, se você não tem como colocar 2,20, pelo menos o mínimo necessário, a gente tem que ter 1,80. Não está na legislação, não sei o quê, mas a gente tem estudos que mostram que com 1,80 a gente consegue, pelo menos, ter um tráfego seguro para a saída, por exemplo, de um leito. Legal. Embora a gente tenha uma série de variantes que determinam a distância máxima a percorrer até um local seguro, né, a gente tem que buscar deixar esses parâmetros máximos de lado e tentar trabalhar com os parâmetros que são mais adequados para isso. Então, por exemplo, a distância máxima que eu posso percorrer, no caso de rota de fuga, é entre 30 e 90 metros, com uma série de variáveis para se definir isso. Eu tenho que tentar usar como norte, no máximo 30 metros para ter uma saída de emergência. E nós estamos falando, às vezes, ou na maioria das vezes, de instalações térreas, né? O que pode ser facilitado. Então, saída de emergência, fundamental. O pacotinho saída de emergência com iluminação de emergência básica, sinalização, tanto de saída quanto principalmente dos equipamentos de segurança, né? Sinalização fotoluminescente, é um pacotinho básico, não custa caro, é só usar a cabeça, dá para fazer muito certinho isso. Tá? Certo. Claro que a gente tem, por exemplo, variáveis, né? Aí com relação, por exemplo, a fontes de energia. Tá? Então, normalmente, a gente pode ter aí 2, 3 cenários diferentes. Eu posso estar ligado na minha instalação principal, por exemplo, recebendo energia do hospital, esse hospital com uma série de backups aí de energia, posso estar com no break, posso não estar com no break. Ou eu posso ter uma dúzia de geradores para alimentar, por exemplo, um hospital de campanha, como a gente tem visto fora, digamos, das instalações normais. De um jeito ou de outro, iluminação de emergência, ela está fundamentalmente suportada aí por blocos autônomos. No Não mínimo, acho né? que a iluminação deveria ser somente suportada por gerador. Eu acho importante colocar isso nesse momento. Tem uma série de detalhes técnicos aqui, mas que acho que não é o caso da live. Né? Por um lado, uma coisa que foi deixada de lado aí, por exemplo, na rigidez da norma em função da velocidade de necessidade de aprovação da construção, é controle de material de acabamento e revestimento. Isso é um item super importante, Marco. Queria que tu esgotasse isso está muito importante. Então, para mim, isso é muito importante. A gente tem, sim, ainda mais nesse momento, que controlar 2 princípios básicos. Primeiro, fontes de ignição, né? Ou seja, eu não posso deixar pegar fogo. Entendeu? Por quê? Porque é uma instalação provisória. Então, eu não posso deixar. E não posso deixar que, se pegar fogo, esse fogo se propague, que esse fogo provoque muita fumaça, que esse fogo provoque gases tóxicos, porque eu não vou ter como tirar a gente de lá com a velocidade necessária. Então, independente do fato de ser uma instalação provisória, eu tenho que escolher os materiais mais adequados para isso. Tá? Eu tenho que levar em consideração a reação ao fogo desses materiais para poder especificar isso da maneira correta. E eu tenho soluções relativamente fáceis, né? Ou soluções onde eu posso adicionar pinturas específicas, né? Para proteger contra a ignição determinados materiais que eu estou usando ali nessas instalações provisórias. Me preocupa muito o controle de fontes de ignição, porque a gente tem normas muito rígidas com relação, por exemplo, a misturar a régua de gases com tomadas, né, para os equipamentos eletromédicos. Só que numa situação como essa,
poxa, eu vou colocar lá meia dúzia de pontos de gases e vou colocar mais meia dúzia de tomadas sem eventualmente ter tudo quanto necessário para garantir a segurança, né? Uhum. Mesmo que eu esteja tomando cuidado, mesmo que eu esteja trabalhando com IT médico, que não necessariamente vai ser verdade em todas as instalações, né? Eu tenho que tomar cuidado com a interação fontes de ignição de maneira geral, ou seja, equipamentos eletromédicos, tomadas, cozinhas, copas principalmente dessas instalações e a história de controle de materiais. Eu tenho que procurar usar materiais adequados para minimizar a chance de ter tanto ignição quanto que essa ignição se torne uma catástrofe. A Tá? questão da compartimentação também, né, Marco? Que tu dizia que Então, essas instalações extremamente amplas se perdeu um pouco dessa questão da compartimentação, que é um critério extremamente importante na hora de salvaguardar áreas, digamos assim, no caso de um sinistro. Fala um pouquinho sobre isso. perfeito. Eu acho que um dos grandes pilares que a gente tem na segurança contra incêndio em AS é o fato de a gente poder subdividir, né, áreas do hospital, pavimentos do hospital em compartimentos, em caixinhas de sapato fechadas, onde o fogo não passa da esquerda para a caixinha da direita, não passa do andar onde teve o princípio ou o incêndio para o andar de cima ou para o andar de baixo. A partir do momento que a gente está falando dessas instalações temporárias, né, a gente tem, de novo, instalações amplas que podem ter talvez 1.500 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, num único galpão, numa única construção, né? E então eu não tenho efetivamente como dividir isso com relação a criar compartimentos. E se eu tenho um incêndio, eu vou acabar afetando a instalação do todo, ou seja, de todos os meus leitos, e não conter isso dentro de um compartimento, né? Portanto, mais uma vez, tenho que tomar muito cuidado com o como eu vou fazer as minhas instalações e com a utilização do material. Já que eu não tenho recurso aí, eu estou preocupado ainda mais com a instalação dos gases medicinais. Claro. Certo? Eu não posso ter, por exemplo, uma única válvula de fechamento de gases. São os Né? seccionamentos, né, que tu estava falando, né? Exatamente. A gente tem que trabalhar com a possibilidade de cortar pequenas áreas em termos de seccionamento de gás e não simplesmente o lado esquerdo da minha instalação, lado direito, ou galpão da frente e galpão do fundo. Por quê? Exato. Porque se eu precisar tirar parte dos sistemas de gases por vazamento, por um incêndio, né? Eu quero perder o mínimo número de leitos nesse sinistro. Tá? Então, aí, e isso eu tenho que, obviamente, casar com a minha retaguarda, né? Ou seja, com um plano elaborado que também tem que ser discutido com o bombeiro, né? De como eu vou reagir a uma situação de emergência de incêndio. Então, por exemplo, eu vou perder 4 leitos, ou os gases para 4 leitos, ou para 8 leitos. Eu tenho que ter cilindros portáteis, ou seja, torpedos, né, para poder manter leitos em operação, certo? Com cilindros. E não mais com a minha instalação física que está ligada, por exemplo, numa bateria de gases fora ou afastado, digamos, da minha instalação provisória. Tá? Então, esse é outro ponto importante. Marcão, eu quero alimentar o teu próximo item, que é a questão da detecção de fumaça, colocando duas considerações que foram feitas aqui. Uma que fala sobre a questão do piso, obviamente, a inflamabilidade do piso, e a outra que fala também sobre piso, falando sobre piso condutivo na sala de cirurgia, enfim. Mas eu queria que tu passasse um pouco desse overview de detecção de fumaça, em especial nessas áreas de grande revestimento, sejam eles os pisos, enfim, coberturas. Como é que tu pensas essa questão da geração da fumaça e da detecção dela e a relação com os materiais empregados na instalação? Pode falar um pouco sobre então, eu acho são perguntas ótimas, super pertinentes, porque
a gente tem que tomar um cuidado diferenciado com o piso do estabelecimento assistencial de saúde. Ele requer uma higienização diferenciada e justamente a gente tem pisos, na maioria das vezes, vinílicos apropriados para esse tipo de situação. A gente tem bons pisos vinílicos e não tão bons pisos vinílicos do aspecto de segurança contra incêndio. Nós temos que fazer uma análise baseado, por exemplo, na Instrução Técnica 10. Existe norma que fala sobre critérios de reação ao fogo, para nós termos certeza que estes pisos, né, vão ter baixa emissão de fumaça, vão ser pisos que demoram para propagar, por exemplo, o fogo em termos de velocidade, né? E uma série de outras características que são intrínsecas justamente à reação de cada uma dos materiais. Ou seja, Legal. eu não tenho que usar somente o critério de utilização normal. Não, esse piso é melhor, o piso A é melhor do que o piso B, né? Porque ele esteticamente é mais adequado ou porque ele aguenta um tráfego maior ou não. Eu tenho que levar em consideração na hora de tomar a decisão, né, a reação ao fogo. Este piso A tem características de reação ao fogo muito melhores do que a do piso B. Vale a pena pagar mais caro por ele. Sim. Lembrando sempre, né, Marco, que nós estamos falando de uma instalação provisória. Então, está entrando vários comentários aqui na live, falando sobre questões que são muito mais de instalações permanentes, né? Nós sabemos que também para conseguir instalar 1.500, 2.000 metros quadrados de piso, atendendo tudo isso, também é uma coisa complicada agora. Então, quando tu falas de critérios mínimos, é justamente para entender que nesse momento, talvez, a gente tenha que entender a resposta efetiva a esse combate de incêndio, caso aconteça. E eu queria que tu falasse um pouco sobre a questão da configuração das brigadas, né? Ou seja, a importância da resposta imediata a um sinistro, não é? Uma vez que, como estamos num momento de emergência, como é que tu vê essa questão? Além, obviamente, da questão do projeto e da execução da instalação, depois, a resposta depois do construído. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Tá, só para a gente fechar, então, a gente deixou em aberto o tópico detecção, né? A gente tem características específicas aí nos hospitais de campanha, onde a gente vai ter, até em função da necessidade de atendimento das UTIs, por exemplo, gente circulando todo o tempo. Se a gente tem uma UTI onde a gente tem atenção e circulação constante, a detecção imediata pode ter um valor um pouco menor. Ao mesmo tempo, eu tenho áreas fechadas, como depósito de materiais, depósito de resíduos, copas, que não estão atendidas 24 horas, e essas áreas sim são fundamentais. Outra coisa que é importante, se não há detecção em toda a área, né, pelo menos manter detecção nas áreas que não estão sob vigilância 24 horas, que não estão atendidas com staff 24 horas. Né? E ter um alarme para poder, sim, chamar a ajuda para controlar a situação. Aí o gancho para a gente falar também da história de brigada. Tá? Ou seja, não adianta, né, a gente tomar uma série de cuidados e depois não ter efetivamente força para reagir. Né? A gente tem aí uma dúzia de problemas que estão acontecendo, né, simultaneamente em razão da Covid. Uma delas eu não tenho profissionais de saúde em quantidade, às vezes, necessárias para atender determinados espaços temporários. Sim. Né? Eu não vou tirar um profissional para fazer treinamento de brigada agora, que eu não tenho nem profissional. Então, assim, se eu puder escolher, vou escolher mandar para minha instalação provisória quem já tem treinamento. Mas, mesmo assim, ter este treinamento não é suficiente para, por exemplo, eu garantir que eu tenha uma turma de brigada em todos os turnos, todo mundo sabendo qual é o seu papel nessa instalação. Né? Eu tenho, sim, que lançar mão e tentar usar uma brigada formada por bombeiros profissionais civis que eu estou colocando nas minhas instalações provisórias para isso.
Isso quando eu estou falando, por exemplo, de uma instalação particular, né? Ou seja, de um hospital particular. Quando eu já estou falando de um hospital público, né? Uhum. A primeira situação que me parece ser interessante seria usar o próprio bombeiro militar, né, para servir de brigada dentro disso, dentro dessa instalação pública, como já foi feito em um ou outro estado, ou como está sendo feito até em um outro estado. Mas o problema aqui, né, a gente se depara com outros problemas. Da mesma maneira como eu estou tendo afastamentos nos meus quadros médicos, ou seja, enfermeiras, médicos que estão afastados por estarem efetivamente com Covid, eu tenho bombeiros militares, policiais militares ou bombeiros civis que também estão afastados exatamente pela mesma causa, também pelo Sim, Covid. Então eu tenho que pensar em ter recursos a mais para cobrir esse tipo de hipótese, tá? A gente tem, inclusive, diversos estados que estão utilizando o seu efetivo de bombeiro militar, que está voltado para o APH, né, para o sim, atendimento pré-hospitalar, que estão alocando esse pessoal para atendimento dentro das unidades sim. temporárias. Por outro lado, então está sobrando bombeiro, que eu posso colocar o bombeiro militar nessa situação. Primeiro que no Brasil já falta bombeiro. A gente tem uma dúzia de números, mas não vou entrar nisso. O importante é entender que nesta época onde está todo mundo em casa, eu tenho tido um aumento expressivo do número de ocorrências de incêndio residenciais, quer seja por álcool gel, quer seja por tomadas, né? Ou seja, estou botando todo mundo na mesa da sala para fazer home office. Ligo numa única tomada que tem lá na minha Entendi. sala. Entendeu? Quer seja porque o pessoal tem bebido às vezes um pouco demais, se tem uma dúzia de situações, entendeu? Saindo daqui a gente vai beber. Mas o que acontece? Eu tenho uma dúzia de situações que estão fazendo com que o número de ocorrências de incêndio tenha efetivamente crescido. Uma delas, de novo, e vale a pena a gente usar o espaço para alertar, é a utilização de álcool em gel. Né? O álcool, ele é altamente inflamável, tá? Ele produz uma chama que é quase invisível ao olho humano por ter uma combustão completa, como a maioria dos álcoois, né? E, portanto, a gente não tem noção do perigo. A gente passa, lava a mão, e tem gente que lava a mão e o resto do braço, antebraço, tudo, e vai pegar uma torradeira, ou vai chegar perto do fogão, ou vai chegar perto de qualquer outro equipamento que possa produzir faísca, inclusive fumar em casa, e acaba pegando fogo em todo o álcool, né, que espalhou no corpo. Ou seja, são situações que têm acontecido, sim, em grande número, não só ocupando o bombeiro, mas gerando um número de vítimas, um aumento de número de vítimas considerável por isso. Vale aí o alerta para todo mundo tomar cuidado com o álcool gel, especialmente com crianças em casa. Legal. Marco, nós estamos com 17h48, né? Quase uma hora a nossa live. Eu gostaria agora, nesses últimos minutos, que tu fizesse um fechamento e pudesse nos dar um pouco de tranquilidade, né? No meio desse caos todo. O que é que tu pensas? O que é que tu pensas para essas instalações que de alguma forma são as respostas que nós temos para esse momento. O que é que tu pensas sobre segurança? Ou seja, vamos montar um pacotinho básico. Então, prestar atenção no material, prestar montagem de brigada. Passa um checklist rápido, só para a gente poder deixar o pessoal um pouco mais tranquilo no que diz respeito a isso. Então, passa um overview aí nesses últimos 10 minutos, dizendo, ó, pessoal, se nós tivéssemos que iniciar uma operação de montagem de uma instalação provisória, eu me atentaria para isso, para a brigada, para chamar junto, na hora do projeto, um especialista na área de combate a incêndio. Uma coisa muito rápida, porque é isso que nós precisamos nesse momento. Nós precisamos ter respostas, pelo menos práticas, para poder implementar, já que não temos uma legislação específica para isso na área. Então, eu diria que o primeiro passo seria consultar a legislação do seu estado com relação às instalações temporárias para o enfrentamento da Covid. Tá.
E a gente tem uma receitinha que é o mínimo minimorum, mas que efetivamente está muito aquém do mínimo necessário quando a gente fala em AS. Aquilo funciona, por exemplo, para fazer, sei lá, barraquinha de churrasco, entendeu? Não Uhum. funciona para hospitais. Hospitais a gente precisa de mais, porque é muito difícil tirar um paciente de dentro de um leito. Ainda mais se nós estamos falando em alta complexidade, tá? Da listinha que a gente falou, o primeiro item, saídas de emergência. Aumentar o número de saídas de emergência. Áreas de Diminuir refúgio também? transferências aéreas. Áreas de Então, refúgio também, Marco? Tu acha que é no importante? meu, no meu entendimento, a área de refúgio não é cabida para isso, porque a vantagem de ter uma área de refúgio, que seria primeiro uma área sem efetivamente utilização, né? Esperando um acidente acontecer para eu poder deslocar o pessoal para lá. Eu não tenho isso, eu não tenho a possibilidade de, por exemplo, manter equipamentos parados para isso. Eu não vou ter numa área de refúgio tomadas para ligar equipamentos eletromédicos, não vou ter gases para isso. E vou estar falando, na grande maioria das vezes, de instalações que estão em plano horizontal, ou seja, muito mais fácil sair Mais para o fácil. exterior Evacuar. da área de refúgio. Tá? Legal. Agora, cada caso é um caso. Se eu estou falando num hotel, eu tenho que ter outras premissas em termos de projeto. Né? Uhum. Uhum. Eu vou ter problemas, às vezes, nos corredores, eu vou ter problema de dimensionamento nas escadas e eu tenho que pensar soluções para isso. Né? Se eu estou falando do ginásio, é outra coisa. Na maioria dos casos, a área de refúgio, para mim, hoje, em instalações temporárias, não seria a solução. Mas, Legal. primeiro, vamos lá, saídas de emergência, né? Passamos. Controle da reação ao fogo dos materiais que eu vou utilizar. Então, piso, paredes. Quando eu tenho a possibilidade, falar de teto, teto também. Depende do que a gente está falando. Nós estamos falando de um container, nós estamos falando, por exemplo, de uma tenda, onde eu já tenho que escolher um material que tenha pelo menos um determinado nível de reação aí, que possa ser aceitável e não propagar, não ser uma tenda de circo, como era antigamente, que você acendia um cantinho e pegava fogo em tudo, né? De uma maneira geral aí. Tenho que ter controle das minhas fontes de ignição, quer sejam os equipamentos em si, cuidados especiais aí em distanciar cozinha, copa, de maneira nenhuma permitir banho-maria que não em situações extremamente controladas, tá? Ou seja, buscar outros tipos de solução para aquecer comida, buscar outros tipos de solução aí para poder dar um mínimo de habitabilidade para o próprio staff médico, né? Ou seja, se eu puder exportar esse risco, a cozinha está lá no hospital com todos os equipamentos de segurança. Eu tiro a comida de lá e levo, por exemplo, num carrinho aquecido até a minha área temporária. Beleza, o risco está fora Passamos. da área temporária e lá está protegido adequadamente. Então, legal isso. Não é sempre que isso vai funcionar. Né? Pensar na setorização dos gases medicinais, Sim. tá? Em ter, em função dessa setorização, ter justamente um backup, né, de operação. Eu tenho uma situação de contingência, meus equipamentos eletromédicos vão ter meia hora de bateria, meu respirador vai ter meia hora de bateria, e eu tenho um cilindro, né, de O2, por exemplo, que vai suportar essa mesma meia hora que eu vou colocar no leito do paciente enquanto deixar esperando, por exemplo, uma ambulância para transferi-lo para uma outra instalação. Né? Ou seja, pensar num plano de contingência mesmo de uma instalação temporária. Né? A gente passou também no pacotinho básico sinalização fotoluminescente, iluminação, Fotoluminescente. né? Iluminação de emergência. Tá? A gente falou em interdeteção automática de fumaça, no mínimo nas áreas onde eu não tenho presença constante de pessoas. Tá? Se eu estou falando, por exemplo, numa UTI, eu vou ter um número, né, de staff aí muito maior do que, por exemplo, uma internação geral de baixa complexidade. Então, por exemplo, se eu tenho um hospital de internação onde eu tenho diversos leitos, né,
e eu não tenho um atendimento com uma frequência tão grande, vale a pena pensar em detecção em todos os quartos. Né? Exemplo, né? O incêndio, por exemplo, do Hospital Espanhol, né? Onde o próprio paciente colocou fogo Ateou no o fogo, portão, né? certo? Então, tá aí uma lição que aconteceu ontem que a gente pode utilizar para isso, né? A gente falou pouco, mas acho importante, para fechar, falar assim, nessa situação onde, por exemplo, eu posso não ter o sprinkler, onde os hidrantes em si vão estar, digamos, distantes da minha utilização normal e eu tenho que pensar em ter linhas de mangueira para eventualmente enfrentar aí uma situação, mas então eu tenho que pelo menos caprichar nos meus extintores de incêndio, tá? Extintores leves, tá? Para determinadas áreas, extintores ABC, onde eu não tenho que ter um treinamento extenso para isso. E se eu tiver a possibilidade de gastar um pouco mais nos extintores, seria muito interessante usar extintores de agentes limpos. Tá? Por Legal. exemplo, um extintor de FE36, onde eu vou provocar o mínimo dano possível, né, no meu entorno. Porque eu não vou ter efetivamente como parar uma área, limpar essa área, né, remover o paciente, limpar a área para voltar com o paciente. Portanto, se eu utilizo um agente extintor limpo, né, eu posso fazer, por exemplo, eu posso reconduzir o paciente a essa área muito mais rapidamente. São extintores mais caros, mas que neste momento eu acho que eles valem efetivamente muito mais. Né? Legal. E, de Marcão, novo, só para fechar, brigada, né? Ou bombeiro, isso que eu ia dizer. Exatamente civil, isso. tá? Eu preciso de gente com experiência em lidar com o incêndio, gente com experiência em lidar com a organização de um abandono, né? Tenho que criar, dentro do possível, planos. Eu não vou ter o como treinar agora, eu não vou ter o como praticar isso, que é o que faz efetivamente tudo isso que a gente falou dar certo, né? Mas eu tenho que tentar fazer o meu melhor. Legal. Marco, estamos aí com a nossa meta quase atingido, né? De tempo. Eu tenho uma consideração que foi feita aqui, uma pergunta, foi a única pergunta que veio. Tem um pouco a ver sobre pressão negativa. Eu não sei se a gente consegue falar muito sobre isso agora, uma vez que o nosso tópico hoje era segurança. E tem uma outra consideração também que veio, era se tu poderias fazer um breve relato sobre o que ocorreu hoje no 9 de julho. Teve vazamento de gás que tem um pouco a ver com aquilo que nós falávamos do seccionamento das instalações. Quer dizer, mesmo numa instalação permanente, em um hospital privado, com toda uma estrutura implantada, hoje, o 9 de julho teve esse problema. Né? Imagina, então, a preocupação que nós devemos ter com instalações que são provisórias e que, obviamente, um vazamento de gás pode ser um momento de colapso numa estrutura. Né? Sim. Eu não tenho informações sobre o que aconteceu no 9 de julho. Tá? Sei. Então, não estou sabendo, em princípio, absolutamente nada, não deu tempo de me atualizar, digamos, das notícias do dia para participar da live. Legal. Então, não vou fazer aí maiores considerações, porque realmente não sei o que aconteceu, não sei se foi gás combustível ou se foi, por exemplo, oxigênio que vazou. Tá. Né? Óbvio que os dois são extremamente preocupantes, ou por um lado da reação da combustão, ou pelo outro lado da reação de combustão, tá? Claro. Mas não sei o que aconteceu. Você disse que tinha uma pergunta sobre pressão negativa. A pergunta que veio, que está aqui cadastrada, para não deixar... Boa noite. Como estão sendo adaptadas as áreas de pressão negativa? Isso está sendo feito? Na verdade, essa pergunta é a pergunta básica sobre a questão da pressão negativa em CTIs, né? Em unidades de terapia intensiva, que não é muito o teu tópico hoje, mas se tu tiveres alguma informação para nos passar, afinal das contas, teu conhecimento é vasto nisso, é a única pergunta cadastrada na nossa live aqui. Então, o que a gente vê, a pergunta é pertinente, eu não sou o expert em ar-condicionado, né? Embora também esteja representando a BDH na revisão da 7256, que é justamente ar-condicionado em estabelecimentos assistenciais de saúde, mas com viés de segurança contra incêndio, porque lá
temos outros grandes profissionais que entendem muito mais, né, do ar-condicionado em termos de performance Sim, para a parte de saúde em si, né? Então, o que a gente vê, ou o viés que eu vejo nisso, é o receio de levar um equipamento que, em princípio, deveria ficar apartado da área do paciente para dentro do leito, né? Ou para o corredor de circulação, né? legal. Para poder fazer justamente a pressão negativa nos quartos. Ou seja, a partir do momento que eu coloco um equipamento elétrico dentro do leito, eu estou colocando o risco de incêndio desse equipamento lá, eu estou aumentando o meu risco de incêndio fora da situação normal, o que obviamente não é conveniente. Não é Por quê? conveniente, claro. Porque as medidas não foram pensadas para esse tipo de situação. Se eu tiro esse equipamento do leito e coloco ele no corredor, que não é uma situação muito usual aqui, mas está acontecendo demais nos Estados Unidos, inclusive em transformação, por exemplo, de hotéis. Eu tenho um corredor que tem, por exemplo, o corredor de um hotel que tem 1,60 m, né? Quando eu coloco esse equipamento, eu passo para ter um corredor de 1,20 m e eu estou prejudicando justamente a minha rota de evasão. Então, Claro. por este viés, a solução pressão negativa me preocupa bastante também, né? Claro. Mas é fundamental a gente ter isso, principalmente para a proteção dos colaboradores aí das instituições, dos estabelecimentos de saúde. Ou seja, eu preciso ter pressão negativa para garantir condições de segurança, né, para o staff. Então, Legal. são pontos importantes aí para a gente também colocar na equação. De novo, não existe uma solução única. O próprio código prescritivo que a gente tem não aponta solução para isso. A gente vai ter que quebrar a cabeça, né? E, de Exatamente. novo, louvável iniciativa do Corpo de Bombeiros, a exemplo de São Paulo, que pega, por exemplo, hoje alguém da corporação para ir conversar contigo sobre tua instalação provisória, né? Legal. Porque ele também vai acabar ajudando, fora os profissionais que estão diretamente envolvidos aí no projeto. Bom, Marcão, eu vou fazer um. Entrou mais pergunta, mas eu vou fazer um fechamento, porque é tempo, enfim. Já falamos, obrigado pelo quando vazamento 9 de julho, até não temos alguma especificação de lonas. Não. Tu tens alguma especificação de lonas? Isso é uma pergunta recorrente. Eu vou fazer essa última pergunta e aí seguimos para o fechamento. Tu tem alguma especificação de lonas ou tem algum critério que possa auxiliar na definição disso? O próprio Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo tem, sim, critérios definidos, tanto na instrução técnica 10, com relação ao controle de reação ao fogo dos materiais de acabamento e revestimento, e no caso de instalações provisórias, como o circo, também tem instruções técnicas ou instrução técnica que fala sobre isso, estabelecendo esses critérios, tá? Então, não tenho de cabeça nenhum Números. dado específico sobre isso, e para não falar de um fabricante e de um material ou de outro material, falar bem, falar mal, falar certo ou errado, né? Sim. O que eu acredito tem que se estudar as características de reação ao fogo de cada um desses materiais através de ensaios comprovados em laboratórios que sejam isentos, ou seja, não basta simplesmente eu, vendedor, chegar aqui e falar, não, meu material é bom, pode confiar. Não, eu quero, por exemplo, um laboratório, independente de ser o IPT, de ser a Unicinos, de ser, por exemplo, um laboratório UL do Brasil ou um internacional, né? Sim. Que de repente vai falar, ó, este material foi testado na norma ABCD, atende esses critérios, toma a decisão você se o material é bom ou não. Perfeito. Né? Para isso, os profissionais também de segurança contra incêndio têm auxiliado os arquitetos, os engenheiros na definição dos materiais. Legal. Eu quero fechar a live fazendo duas considerações. A primeira é de dizer que o momento de crise nos põe numa situação bastante importante, de dizer que cada vez mais
é importante técnicos na definição da estrutura dos estabelecimentos assistenciais de saúde. Esses técnicos, obviamente, nas suas diversidades de conhecimento. Arquitetos, engenheiros, nós falamos de toda sorte de engenheiros, né? Engenheiros civis, Isso. Mecânicos, que é importante, Clínicos. importante, os clínicos, né? Trazendo todo o suporte de conhecimento dos equipamentos e ressaltar também... Corpo de enfermagem. Exatamente, de trazer a equipe toda para dentro e o administrador. Esse é um item que eu queria tocar muito, o administrador ou gestor, né? Nós estamos vivendo aí uma série de situações no Brasil que sejam governadores, prefeitos que decidiram tomar decisões de instalações provisórias e não chamaram uma equipe técnica. E aí começam todos os erros, todas as falhas, não é? Então, quer dizer, o cara que é o gestor dessa operação, ele tem que estar muito claro que essa é uma instalação técnica, sim, ainda que seja uma instalação de crise, ela é uma instalação técnica. E lembrar que existe uma diferença gritante entre ser ágil e ser rápido. Ser rápido, às vezes, é desconsiderar normativas, equipe mínima técnica para fazer isso. E ser ágil é tomar decisões corretas, suportado por profissionais gabaritados que estarão nessa equipe técnica efetiva. E aí, dizer que a BDH tem trabalhado, nesse momento, colocando aí um processo de transformação digital, onde a gente está alimentando lá o nosso canal, o Conecta BDH. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, é super importante para nós ampliarmos a nossa comunidade digital e dizer o seguinte... YouTube lá, também. Exatamente. Lá no nosso canal Conecta BDH no YouTube, lá estão sendo depositados já, nós estamos transformando aquilo num repositório de informações para que a gente possa ir lá e buscar essa informação e usar isso no momento que a gente for chamado. Então, hoje, a Doris me informou que já está no repositório também, além do material que estava desde o início da semana do pessoal do GEA-ROSP lá da Bahia, aquele nosso manual. Já está também no nosso canal, no Conecta BDH, está lá, a partir de hoje, um material do Flávio Bicalho, que é um dos grandes conhecedores aí de materiais no Brasil, foi o nosso redator da RDC 50, quer dizer, eu acho que é isso que nós temos que falar, né? A BDH tem essa função, a função de trazer informações para que a tomada de decisão ela seja a mais assertiva possível num momento como esse de crise e resposta imediata. Maravilha, acho que a gente deu uma passada rápida por tudo isso. É óbvio que é um tema extenso. A gente que gosta de fazer e de pensar, né, desenho baseado em evidência, né? Ótimo, fazer os projetos baseados nisso, a gente está construindo as evidências para que amanhã o pessoal que está vindo conosco ou atrás, né, tenham critérios para repensar isso. Essa pandemia não vai ser única, ela vai se repetir, quer seja em 1 ano, 10 anos, 100 anos, né? E a gente precisa deixar isso documentado para pensar as edificações com as flexibilidades ou com a flexibilidade necessária para atender outras crises dessa. Vamos fechar? Pessoal, obrigado Super obrigado. Pelo engajamento. Veja, nós mantivemos, mesmo com os meus descontroles aqui de rede, na queda da rede, voltaram as 80, 90 pessoas. Isso é muito bom a gente saber que a gente fica 1 hora falando de um assunto tão criterioso e delicado e as pessoas aí engajadas. Agradecer demais esse engajamento, essa comunidade digital que a gente está criando, aí o tal convívio digital está sendo muito, muito legal para nós. Agradecer ao Marco pela disponibilidade. Can, tu és o bicho, o nosso brigadista, tu és o nosso brigadista de plantão. Obrigado pela oportunidade de compartilhamento de informações. E seguimos, na próxima semana, voltamos para cá e fazemos a nossa live na quarta-feira, conforme comunicado aí nas nossas redes, tá bom? Pessoal, boa noite, Marcão. Valeu, gente. Super obrigado. A gente continua aí sempre tá disponível para ajudar os colegas, para dividir informação nas redes aí. Esperamos o comparecimento de todo mundo aí nos canais da BDH, principalmente aí para viabilizar a gente começar a usar o YouTube também para armazenar os dados aí, as lives. Gente, valeu. Super obrigado pela parceria. Beijo no coração de todos aí. Beijo, 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 beijo. Valeu, gente. Obrigado.